Do zero, passo a passo, vamos aprender como fazer um dashboard aqui no Power BI utilizando inteligência artificial e também aprendendo como fazer dashboard no Power BI. Mas como que a inteligência artificial consegue nos ajudar a fazer esse dashboard aqui no Power BI? Tá vendo esse fundo bonitão que você tá vendo? Quem fez ele para mim foi a inteligência artificial. Porém, para poder chegar nesse resultado aqui de fundo que a inteligência artificial fez para mim, primeiro eu precisei fazer todo o meu dashboard e depois mandar um print para a inteligência artificial. Então esse era o meu dashboard antes do fundo que a inteligência artificial fez. E depois ele ficou com essa cara aqui. Além disso, eu vou te mostrar como usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer análises dentro do Power BI. Então, pessoal, eu realmente espero que esse vídeo gratuito, passo a passo, possa te ajudar muito a como usar o Power BI e, além disso, a aplicar inteligência artificial dentro das suas análises, dentro do seu dia a dia. Então, a gente junta o útil ao agradável, Power BI mais inteligência artificial. Vamos lá, começando agora. Essa é a tela inicial do Power BI. É aqui que vamos começar a fazer o nosso dashboard. Provavelmente essa também é a tela que você vai ver quando você abrir o seu Power BI pela primeira vez. Como que eu faço agora para usar o Power BI? O Power BI ele é muito útil para ser usado quando você já tem alguns dados, algumas informações, uma planilha. Exemplo, o Power BI nos ajuda muito a fazer gráficos, análises, dashboards. Mas para que a gente possa fazer esses gráficos, análises e dashboards, a gente precisa ter números, valores, para preencher esses gráficos. E é justamente isso que a gente vai fazer. Pegar essa planilha, pegar essas informações para colocar aqui dentro do Power BI. Para depois analisar, fazer os gráficos, o dashboard, etc. Onde você vai clicar? Depende daquilo que você quer importar. No meu caso, eu tenho uma planilha, um arquivo de texto, um bloco de notas. Porém, você pode ter também uma planilha de Excel. Mas enfim, eu vou deixar na descrição do vídeo o arquivo que eu vou usar para a gente seguir nessa aula. E é muito comum, tá, pessoal? A gente sim ter um bloco de notas, porque às vezes você vai baixar um sistema da empresa, um relatório, e aí ele vem no formato de bloco de notas. Muito comum de acontecer isso. Então eu vou clicar aqui em cima na página inicial, obter dados, porque eu preciso de dados para fazer funcionar o meu Power BI, para fazer os gráficos, os dashboards, etc. E nesse caso eu vou em texto CSV. É esta a opção que eu quero usar. O Power BI vai abrir para você as pastas do seu computador, os arquivos que você tem, e no meu caso o arquivo que eu vou usar é este daqui, ó, transações financeiras. Eu quero fazer um dashboard, um gráfico, entender o que está acontecendo a partir desse arquivo. Eu vou clicar nele e vou clicar aqui embaixo em abrir. O Power BI vai carregar dessa forma esse arquivo para mim. E já dá para ver que está bem organizado. Tem o ID da transação, data, banco, tipo, categoria, descrição, valor, etc, etc, né, pessoal? Então tem várias informações que a gente pode utilizar. Mas tem um detalhe, tem mais informação do que eu vou usar. Tem trimestre, ano, mês, dia da semana. E outra coisa, valor com sinal. Valor com sinal. Eu não preciso também usar todas essas informações. Então o que a gente pode fazer? As colunas que a gente não vai usar, dá para remover. Não precisa deixar as colunas que você não vai usar. Então a gente remove, faz uma limpeza no Power BI, usando a ferramenta chamada Power Query, para depois fazer o dashboard, os gráficos. Porque não precisa de tudo. Tem muita informação, tem mais do que eu vou usar. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui embaixo, pessoal, em transformar dados. Porque dessa forma o Power BI vai abrir para mim a ferramenta chamada de Power Query. E aqui eu consigo fazer alguns ajustezinhos, como colocar novas colunas, remover colunas, fazer edições. Exemplo, quero trocar. Ao invés de saída com acento no i, eu quero escrever saída sem acento. E coisas nesse tipo. Isso é muito útil porque às vezes você tem uma base de dados que tem informações que não estão de acordo com aquilo que você gosta. Exemplo, aqui eu tenho banco AA. Mas vai que você quer remover o banco e deixar só o AA. Isso já é o suficiente para você. Então dá para a gente fazer vários ajustes. Vamos começar com alguns ajustes, porque aí você já vai entendendo como usar o Power Query, que é uma ferramenta que nos ajuda a ajustar o nosso arquivo antes de carregá-lo para dentro do Power BI. Então nesse caso, o que eu quero fazer? Digamos aqui que o ID da transação é importante para mim? Ah, não é importante, tanto faz, não faz sentido, não faz diferença. Porque o que importa para mim é a data. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, a data é o que manda para mim. O ID não faz sentido. Então eu posso remover essa coluna. Como é que a gente remove colunas? Você vai clicar no cabeçalho da coluna que você quer remover, a maneira mais simples. Botão direito, e então você vem remover. O Power BI, o Power Query, que é a ferramenta do Power BI, vai deletar a coluna para você. E tudo que você fizer de modificações, edições, quando você vem aqui na direita, fica salvo, ó. Coluna removida. Lembra a coluna que a gente acabou de remover? O ID da transação? Pois é justamente essa etapa. Ficou salvo aqui do lado.
Então o Power Query ele também registra para você todas as etapas que você está fazendo. Mas por quê? Porque ficou um histórico para você ver tudo que você fez. Tá, mas por quê? Porque depois, se você quiser, nossa, errei, fiz uma coisa que eu não deveria. Você consegue voltar uma etapa. Você consegue cancelar uma etapa que você fez. Exemplo, coluna removida. Fiz coisa errada, não era para eu ter removido essa coluna. Então eu posso clicar em qualquer etapa para visualizar qualquer uma das etapas que o Power Query aplicou. Exemplo, colunas removidas, e vou clicar no xizinho. Porque aí eu vou voltar à etapa anterior. Ó. Voltou a coluna que eu tinha removido. Por que voltou? Porque eu removi aquela etapa de remoção da coluna. Mas vamos lá de novo. ID da transação, botão direito, remover. Pronto, removi. Data tá certo, banco. Aqui no banco, pessoal, acho que eu vou fazer uma coisinha diferente, hein? Eu vou deixar o nome do banco, vou colocar um tracinho aqui, ó, tracinho. Como que a gente faz isso? Clica em toda essa coluna, e aí você vem aqui em cima em transformar. E aqui na direita você vem em substituir valores. Vai abrir uma janela nova. E o que eu quero substituir? Eu quero substituir a palavra banco por banco tracinho. Mas cuidado, calma lá. Essa palavra banco, está escrito banco, depois tem um leve espaço, e depois AA. Espaço, BB, espaço, 11. Então esse espacinho é importante colocar aqui também, ó. Banco, espacinho. E aqui a gente tem, ó, banco, tracinho. Então vou substituir banco por banco, tracinho. Vou clicar no OK, vamos ver como é que fica. Olha só que legal. Então a gente conseguiu criar uma outra identificação para esses nomes aqui de banco. E como a gente viu, aqui na direita vai ficando salvo todas as etapas que você está fazendo. Nossa, que coluna que removida que é essa? Não lembro. Então se você clicar nessa etapa, olha que interessante. O Power Query atualiza para você, de modo a você ver aquela coluna que você deletou. Deixa eu clicar na etapa anterior a ela. Olha só. O ID da transação está aqui, tá vendo? Ah, mas o que aconteceu nas colunas removidas? Vamos ver a diferença, ó, quando eu clico. Opa, remove a primeira coluna, tá vendo? Então a gente consegue ir avançando etapa por etapa, aqui nesse visualizador da direita. Ó. Mas vamos ficar na última etapa, porque é essa daqui que a gente está atualmente. Depois temos tipo saída e entrada. Eu acredito que dê para deixar dessa forma, tá, pessoal? Saída e entrada. Temos aqui a categoria, muito bom. Descrição, valor, e temos o valor com sinal. O que é esse valor com sinal? O valor com sinal nada mais é do que uma identificação. Quando é saída, está saindo dinheiro da conta, então é negativo. E quando é entrada, está entrando dinheiro na conta, então é positivo. Então justamente essa coluna fez essa automatização. Quando temos uma saída, o valor já fica negativo. Ó. Qual o valor? Esse valor, ó, 61 mil, ele fica negativo. E quando é uma entrada, ele fica positivo. Então ele conseguiu fazer essa correção. E tem um detalhe muito importante aqui, pessoal, que eu estou percebendo que eu acho que ficou errado, que dá para a gente corrigir. Você não está achando o valor muito alto? Projeto freelancer, 387 mil reais. Academia, gasto com a academia, 14 mil reais. Nossa, que estranho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir de novo aquele bloco de notas e a gente vai fazer umas verificações aqui, hein? Vamos lá. Eu sei que não fica muito bom de visualizar, pessoal, mas dá pra gente ter uma ideia. Aqui, ó, a academia. O valor foi R$ 147,22. Mas aqui está mostrando R$ 14.722. Ou seja, o que aconteceu? Faltou ponto para separar os centavos. Então, não é 14.722. É 147,22. Esse decimal aqui que deu BO. Quando eu importei a base de dados para o Power BI, ele não pegou os centavos. Mas por que isso aconteceu? Porque lá no nosso banco de dados, no nosso bloquinho de notas, ele não usou vírgula, mas estava com ponto. E, pessoal, isso é muito comum de acontecer. Então, é muito interessante a gente aprender a arrumar isso daqui. Um outro exemplo, ó, aplicativo de transporte. Aqui está dando 1.761, mas não é isso, é muito alto esse valor. Com certeza é 17,61. Então, a gente teve um problema com as vírgulas. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Mensalidade escolar. Aqui a gente tem 210. E aí? Será que esse 210 de fato é 210? Ou será que é R$ 2,10? Nossa, que problema que a gente tem aqui agora, hein? Como que a gente resolve, pessoal, esse detalhe? A gente pode colocar nestes valores, fazer uma divisão por 100, não necessariamente vai resolver.
Porque olha só, se eu dividir todos esses números por 100, combustível eu gastei, não foi 3.000, foi 34,75. Beleza, então se eu dividir por 100, resolve esse problema. Dividir 3.475 por 100. Eu vou chegar nesse resultado com casa decimal. Mas tem um problema muito grande. E se eu tenho uma situação dessa daqui, ó, que não tem casas decimais? Eu gastei 210 com a mensalidade da escola? Provavelmente, é isso mesmo, já está certo. Não foi R$2,10. Então eu não posso dividir todo mundo por 100. E aí, que problema agora que a gente tem? Pessoal, nesse caso, que pode acontecer com frequência, isso acontece muito, né? Eliminou todos os pontos e aí já era, a gente perdeu, não sabe mais quanto que é o valor, porque eliminou a vírgula. Só que isso é um problemão, né? O que era R$100 acaba sendo 10.000. E o que não tem centavos acaba sendo o próprio número correto. Então, olha a dor de cabeça, né? O que a gente faz? Lembra das etapas aplicadas? Pois é, elas conseguem nos ajudar com isso. O próprio Power Query, quando ele importa um arquivo aqui para dentro, ele mesmo aplica algumas etapas automáticas, como coloca fonte, cabeçalho e tipo alterados. Isso aqui é automático. Não foi a gente que fez, foi o próprio Power Query. E foi nessas etapas que deu o problema. Vou te mostrar o que eu quero dizer. Repara bem aqui no valor, ó. Tá tudo sem ponto, sem vírgula, sem nada. Tá valor inteiro. Porém, se eu voltar nessa etapa, cabeçalho promovidos, volta nessa etapa. Olha só, pessoal. Que curioso, hein? Ponto, tá tudo certinho. Então foi o próprio Power Query que nos sacaneou nessa formatação de número. Então ele mesmo aplicou um formato na cabeça dele. Ele falou, vou tirar esse ponto aqui porque não faz sentido. Isso acontece, tá? Então se acontecer com você, você já fica esperto. É só você voltar nessa etapa, o cabeçalho promovido. Mas e aí, como é que você vai ficar sempre usando uma etapa anterior? Não tem como, né? Então o que eu vou fazer nesse caso, pessoal? Aqui no tipo alterado, eu vou remover, vou deletar essa etapa. Deleta, clica no xizinho. Vou excluir, fazer o quê? Vamos lá, excluir essa etapa, clica no botãozinho. Pronto, é isso aí. Veja que as demais etapas que estavam abaixo, coluna removida, que foi o que a gente fez, e valor substituído, não foi alterado. Porém, a gente conseguiu preservar o ponto dentro do valor, seja o valor ou o valor com sinal. Vamos só fazer uma verificação rapidinho e ver se as outras colunas se mantiveram. Data, beleza. Só que tem outro BO, né? Olha só a data. Tá com uma formatação estranha, né? Data, banco, depois a gente corrige, vê uma por uma e ajusta, né, essa formatação para ficar da maneira que a gente está acostumado. Até porque, data, a gente não usa data assim. Geralmente a gente usa data. Exemplo, dia 1 de janeiro de 2027, por exemplo. Dia, mês e ano. Aqui está com a formatação estranha. Então vamos corrigir essas colunas. Você pode clicar, pessoal, na data. E tá vendo que aqui do lado tem um pequeno ícone. Você pode clicar nesse ícone para abrir mais opções de formatação. E vai na que aparece data. Opa, olha lá, já corrigiu para você. Banco, tá vendo que tá aparecendo ABC? O que é ABC? É texto. E é isso mesmo, texto é uma escrita, é uma palavra. Olha a data que a gente mudou. O que está aparecendo? Um pequeno calendário. Então é isso mesmo, é uma data. Tipo também é um texto. Categoria também é um texto. Descrição também é um texto, são palavras escritas. O nosso valor é um texto? Não, não é texto, é número. Mas tem um problema, né? Se eu trocar isso aqui para número, vai dar BO. Por quê? Porque ele vai pode ser que remova o ponto, pode ser que atrapalhe o número. Então, antes da gente trocar isso aqui para número, eu vou clicar em toda a coluna do valor para selecionar. E a gente vai substituir. Substituir o que exatamente? O ponto por vírgula. Aí vai resolver o nosso problema. O ponto é o que está dando problema, principalmente porque nós estamos utilizando o Power BI em português do Brasil e no português do Brasil a gente não usa ponto, a gente usa vírgula para separar os centavos, as casas decimais. Em inglês, o pessoal geralmente usa ponto, então por isso que ficou divergente, né? Mas acontece, né, pessoal? Eu estou usando o sistema da empresa, peguei aquele banco de dados do sistema, o sistema é em inglês, deu incompatibilidade, ué. Paciência, né? Vamos aprender a corrigir. Clico na coluna do valor, venho aqui em cima em transformar e eu quero substituir valores. E o que eu vou fazer? Simplesmente, pessoal, eu vou localizar o pontinho e substituir por vírgula. Acabou, é isso mesmo. Ok. Pronto, ó, tudo com vírgulazinha. E esse outro número eu posso fazer a mesma coisa. Vamos lá. Substituir valores. Eu quero substituir a vírgula. Opa, ponto, né? Substituir o ponto por vírgula. Ok? Agora, pessoal, a gente pode voltar para a primeira coluna do valor. E ao invés de usar um texto ABC, a gente pode trocar isso daqui para dinheiro, para número. Agora não tem mais problema, já vai ficar certo. Vamos clicar aqui então nesse ABC e vamos colocar para número decimal. Vamos ver como é que fica.
Pronto, já resolveu o nosso problema, tá perfeito. Já dá para usar dessa forma. Depois, para a gente colocar em reais do Brasil, ou em dólar, em euro, qualquer moeda que você queira utilizar, a gente consegue ajustar o formato lá no dashboard. Não precisa ser aqui no Power Query. O mais importante a gente fez. Estamos usando o número de verdade. Número e com casas decimais, caso tenha. Porém, se você quiser manter um número fixo de casas decimais, olha esse exemplo, R$ 8.090. Eu poderia deixar 8.090,00. Dá para deixar um número fixo de casas decimais. É obrigatório? Não, isso aqui não muda nada na prática. Mas se por algum motivo específico você quer, troca esse 1.2, né, que é número, e coloca como número decimal fixo. Vamos substituir o... Peraí, vou fazer o seguinte, estou colocando formatação em cima de formatação, né? Então vamos cancelar isso aqui. Deixa eu deletar o último tipo que eu alterei, para voltar como texto. Agora sim, vamos lá, ABC, vou colocar como número decimal fixo. Beleza, pessoal. Agora ele mantém um formato mais parecido com o dinheiro que a gente está acostumado, com moeda. Vou fazer a mesma coisa para esse valor com sinal. Clico no ABC e troco para número decimal fixo. Pronto. Vamos um pouquinho mais para a direita e ver se o resto está correto, pessoal. Tá tudo certinho, ó. Status, canal, mês, ano, etc, etc. Perfeito, é isso aí. O resto se manteve da forma correta. E agora que a gente já fez esses ajustes, podemos colocar esta nossa base de dados de fato dentro do Power BI. Estamos usando o quê? Power Query, que é uma ferramenta do Power BI. Mas, agora que finalizamos, a gente clica aqui em cima, ó, página inicial, fechar e aplicar. Tanto faz. Vamos aqui, ó, fechar e aplicar. Ele vai carregar aquelas alterações que a gente fez e colocar aqui dentro do nosso Power BI. Pronto, já finalizou. Como é que eu sei que já finalizou? Porque parou de carregar aquelas coisas na tela e aqui do lado direito, ó, nessa janelinha chamada Dados, eu já consigo ver todo o arquivo aqui dentro, inclusive com as colunas deste arquivo. E o legal é que a nossa formatação que a gente fez, ó, valor, ele já ficou como valor mesmo. Tá até com esse símbolozinho indicando o número. E a data que a gente formatou já fica com o calendário indicando data. O legal disso, pessoal, é que se a gente clica nessa setinha para a direita, a gente consegue ver mais opções de data, como ano, trimestre, mês e dia. Então funcionou perfeitamente a nossa formatação. Aqui é uma opção dentro dessa janela dados de você ver tudo que você tem dentro da sua base de dados. Todas as colunas, basicamente, do seu arquivo. Ano, banco, canal, categoria, etc, etc, etc. Mas tem uma outra maneira de você ver toda a sua base de dados. E fica aqui na esquerda, ó, chamado modo de exibição de tabela. Nessa segunda opção. Aqui você consegue ver detalhadamente todas as informações da sua base de dados, em colunas, em linhas. Assim você consegue ver o que foi importado aqui para dentro do Power BI. Fica mais fácil, porque lá a gente só tem o nome das colunas. Porém, aqui a gente consegue ver de fato, linha por linha, coluna por coluna. É claro que no Power BI temos outras opções também, como exibição de modelo, que dá para a gente fazer correlação, exemplo, ligar uma tabela com outra. Eu tenho que importar 5 tabelas diferentes aqui para dentro do Power BI. E eu preciso relacionar essas tabelas de algum modo. Preciso pegar o custo que está numa tabela, comparar com a venda que está em outra, etc. Aqui a gente consegue ligar a tabela 1 com a tabela 2 e assim vai. Depois temos aqui visualizações de consultas DAX, que são as fórmulas do Power BI. E depois temos aqui também mais uma visualização, porém um pouco mais avançada, em questão de scripts. Bom, vamos voltar para o que interessa. Agora que a gente já colocou tudo dentro do Power BI, eu já posso fazer qualquer tipo de análise que eu quiser. Eu já posso fazer gráfico, colocar todos os painéis visuais aqui dentro. Só que tem um detalhe. O que a gente vai colocar aqui dentro? Que tipo de gráfico? O que eu quero analisar? Porque temos nossa tabela. Mas e aí, o que eu faço agora com ela? Será que eu posso pegar esse valor total e analisar de uma vez só, somar todo o valor total? Dá para fazer um tipo de análise, certo? Para a gente saber o valor total? Ou será que seria interessante comparar saída versus entrada? E se eu comparar por categoria, alimentação versus investimentos versus salário? E além disso, ainda saber quanto que entrou em janeiro, fevereiro, março, abril, mês a mês, semana por forma de pagamento. E aí? O que a gente pode analisar? É justamente aqui, pessoal, que eu acho bem interessante o auxílio da inteligência artificial. Ela consegue nos ajudar bastante nessa questão. E como que a gente faz para a inteligência artificial nos ajudar? Tem várias maneiras. Uma maneira que é bem rápida, às vezes você quer ganhar tempo no seu dia a dia, você pega aí o seu computador e tira um print dessa tela aqui, ó. Eu sei que essa tela ela não mostra todos os dados que você tem. Porém, já é o suficiente para a inteligência artificial conseguir te ajudar com algumas análises. Ou, o que você pode fazer? Você pode pegar todo aquele seu arquivo de bloco de notas e importar para dentro da inteligência artificial.
Eu acho que eu vou fazer essa segunda opção. E faz isso também junto comigo. Depois você tenta outros caminhos diferentes, tá bom? Fica à vontade, meu intuito é te ajudar, ensinar. Mas depois você vai fazendo aí como você acha melhor. Como inteligência artificial, eu vou utilizar o Gemini ou Gemini. É a inteligência artificial do Google. Porém, você pode utilizar qualquer outra inteligência artificial que você goste. Lembrando, pessoal, que eu não pago nada para usar o Gemini. Eu uso a versão gratuita. Inclusive, aqui em cima está aparecendo para mim, ó, fazer upgrade. Por quê? Porque eu não pago nada. Estou usando a versão gratuita mesmo. Só para mostrar para vocês que mesmo você, que às vezes não paga para usar a inteligência artificial, você também consegue ter os benefícios dela. Até porque eu vejo muitas pessoas que às vezes ensinam a utilizar a inteligência artificial, acaba sempre mostrando versão paga, o que muitas vezes não condiz com a nossa realidade, certo? Porque eu não pago para usar a inteligência artificial, pode ser que você também não pague. Não é tão barato, certo? Ainda mais porque a maioria cobra em dólar. Então, eu acho justo mostrar aqui a versão gratuita. Vamos ver o que a gente consegue ter de resultado. Eu vou clicar nesse botãozinho de mais. Porém, tá? Se você usa a versão paga, ótimo, melhor ainda. Você tá muito bem. Vamos lá, cliquei no botãozinho de mais. O que eu vou fazer? Eu vou enviar o arquivo, o bloco de notas aqui para dentro do Gemini. Vou colocar em enviar arquivos. Ele vai abrir as pastas do meu computador. No caso, pessoal, eu vou pegar o arquivo que eu quero usar, exatamente o mesmo arquivo que eu mandei lá para o Power BI, transações financeiras, clico, e vou clicar aqui no abrir. Porém, como eu falei, se você não quer mandar todo o arquivo, por algum motivo, você tira um print da tela, você tira parte da tela, dá umas 5, 6 linhas para a inteligência artificial que ela já consegue entender mais ou menos o que você tem, tá bom? Não precisa mandar o arquivo inteiro, estou fazendo isso para te mostrar que dá para fazer. Eu vou pedir para o Gemini para ele me dar ideias de quais análises utilizar dentro de um dashboard do Power BI. Além disso, para ele sugerir gráficos para cada análise que eu possa utilizar. E eu vou falar que eu quero 10 análises no máximo, para não ficar um dashboard muito grande. O prompt que eu escrevi ficou assim, pessoal. A partir da base de dados em anexo, que é essa base de dados aqui que eu enviei, eu quero 10 análises para poder fazer dentro do Power BI. É importante especificar. Além disso, me diga qual gráfico eu devo usar para cada análise. Antes de eu enviar, eu posso configurar se eu quero algo mais rápido, mais ou menos ali o pensamento, ou um pensamento bem apurado, né, que seria o Pro. Lembrando, pessoal, eu não pago nada para usar o Gemini, tá? Então, se você paga, pode ser que você tenha mais opções ainda. Eu vou usar aqui o 3.1 Pro. Vou enviar isso daqui e vamos ver como que o Gemini vai me ajudar. Acabei de obter a resposta da inteligência artificial e ela já me deu várias análises interessantes. Primeira, fluxo de caixa, ou seja, entrada versus saída, que é o comparativo. E ele sugeriu um gráfico de colunas agrupadas, sendo uma coluna verde e outra coluna vermelha. Depois, uma composição de despesas por categoria. E nesse caso, ele recomendou um gráfico de barras horizontais, ou um tree map. E assim vai. Então, ele me sugeriu aqui, de fato, pessoal, 10 análises interessantes que dá para fazer a partir da minha base de dados. Porém, então, detalhe. Ele só falou, olha, faça essa análise aqui e use esse gráfico. Beleza, mas digamos o seguinte, como é que eu faço essas análises? Tudo bem, eu sei como faz, mas digamos que eu seja iniciante no Power BI e não sei fazer. E aí, como é que eu faço? O que eu pego? O que eu monto? Então até isso seria interessante, às vezes, a inteligência artificial me ajudar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para o Gemini, eu vou falar que eu gostei, ótimo, vamos manter essas 10 análises para que ele não faça outras análises. Eu quero manter essas daqui que ele fez, porém eu quero que ele explique o que eu devo usar lá no Power BI, que campo eu devo usar, como que eu devo montar essas análises que ele sugeriu. Então, meu prompt ficou assim, hein, pessoal? Gostei das análises que você sugeriu, vamos manter estas 10 análises, porém quero que você me ajude. Como eu devo fazer cada uma dessas 10 análises? Quais informações eu devo usar? Qual coluna, qual campo? Sou leigo no Power BI. Bom, acabou de finalizar aqui a resposta e agora parece que ficou bem mais fácil. Então vamos lá. 1. Total de receitas, entradas. Objetivo: mostrar o montante total de dinheiro que entrou no caixa. Pronto. Visual, card. Então tem que usar isso daqui, ó, card. Aquele que possui um número 1, 2, 3 no ícone. Então ele sugeriu, pessoal, agora esse cartãozinho aqui, ó. Card é o cartão, que é só um bloquinho de informação que a gente coloca. Como montar? Clique no visual de cartão, beleza. 2. Arraste a coluna valor para o campo ou valor do visual. 3. No painel de filtros, que fica ao lado da visualização, procure por filtros nesse visual. Arraste a coluna tipo e marque apenas a opção entrada. Beleza. Então aqui a gente vai ver apenas o total de receitas, só entradas. Vamos fazer isso lá no Power BI. Agora vamos clicar aqui em cima, pessoal, em exibição de relatório. E aqui na direita vamos escolher a visualização, que é este 1, 2, 3.
que a inteligência artificial sugeriu. Este 1, 2, 3 nada mais é do que um cartãozinho, onde a gente consegue mostrar informações. E nesse caso eu queria ver só as entradas. Então vamos lá na direita e pegar o valor, clico, seguro e arrasto ele aqui dentro dos valores. Pronto, agora ele já consegue me mostrar o somatório do valor total. Só que nesse caso a gente tem a soma tanto de entrada quanto saída. Eu não quero ver os dois, eu quero ver só o que entrou. Então, como sugestão também, a gente vai usar esse campo de filtros e colocar o tipo aqui dentro. Pega o tipo, clica, segura e arrasta e solta aqui dentro. E vamos selecionar apenas a entrada. Então não, a gente não vai ver tudo, porém só a entrada. Finalizamos. Tudo bem que o layout, o visual pode ser que não esteja tão agradável assim, mas o que dá para a gente fazer? Vamos continuar, colocar as outras análises e tudo mais e ver como é que vai ficando. Depois a gente vai ajustando a questão de visual. Vamos voltar lá para a inteligência artificial. Agora no número 2, ela me pede para fazer basicamente a mesma coisa, porém usando apenas as saídas. E no passo 3, algo bem parecido. Novamente um cartão, porém com resultado geral. E nesse resultado geral, temos um campo, você lembra? Que é valor positivo e valor negativo, então a gente usa ele. Inclusive, ele até falou, ó, use a coluna valor com sinal. Então vamos voltar e fazer já esses dois novos cartõezinhos. Muito importante, pessoal. Você clicou no cartão, você tem que clicar na tela, porque senão você vai acabar substituindo esse cartão aqui. Então clica na tela para remover qualquer seleção que você estiver fazendo. E agora vamos lá, pegar novamente mais um cartãozinho. E de novo, clica na tela de novo e pega aqui mais um cartãozinho. Pronto. Então a gente já tem vários cartõezinhos. Nesse cartão do meio, o que a gente vai precisar? Do valor dentro dos valores e o tipo dentro do filtro, usando só as saídas. Pronto. Então aqui a gente sabe as saídas. E nesse cartão de baixo, a gente vai ter o saldo. E o saldo vai ser o quê? Vai ser o valor com sinal dentro dos valores. Nesse caso é a diferença de um com o outro. Então aqui a gente já conseguiu fazer os 3 cartõezinhos. Tudo bem que o layout, que o visual não está o mais agradável possível, mas a gente consegue melhorar e arrumar esses layouts aqui. Porém, antes da gente fazer isso, vamos colocar pelo menos mais alguns gráficos para encher bem a tela. 4. Despesas por categoria. Descobrir em quais áreas, moradia e alimentação você está gastando mais. Então é para a gente usar um gráfico de barras agrupada, que é um gráfico de barras horizontais. Como montar? Selecione o gráfico de barras horizontais, arraste a coluna categoria no eixo Y, valor no eixo X e tipo a gente filtra só o que é saída. Agora vamos lá pegar, não se esqueça, clica no meio da tela para não selecionar nada e precisamos utilizar este gráfico aqui, barras clusterizado, que foi a sugestão. E vamos utilizar como valor no eixo X e como eixo Y a categoria. Pega a categoria e arrasta aqui dentro. Pronto, a categoria dentro do eixo Y e soma dentro do eixo X, ficando com um gráfico dessa forma aqui. Além disso, pessoal, vamos pegar o tipo, clica, segura e arrasta dentro dos filtros. E nesse caso a gente quer ver só saídas. Pronto. E esse gráfico, como ele é um pouquinho grande, dá até para a gente melhorar o posicionamento dele, né? Clica, segura e arrasta aqui para o lado, puxa ele um pocão aqui para baixo e vai ajustando e melhorando o tamanho desse gráfico na tela. Vou deixar ele mais aqui para baixo, pronto. Então aqui a gente tem soma de valor por categoria. Ó. Dá para ver cada categoria. O legal do Power BI é que se você clicar, exemplo, só em compras, todos os cartõezinhos são atualizados para você. Ó. Transporte, lazer, serviços. E se você clicar de novo, ele cancela o filtro que você fez. Agora a próxima análise que a inteligência artificial sugeriu foi evolução mensal de entradas versus saídas. E nesse caso, ele está falando para usar um gráfico de linha. Como montar? Vamos usar a coluna mês, nome, para o eixo X, valor para o eixo Y e o tipo para o campo legenda. Isso criará automaticamente duas linhas. Duas linhas coloridas no gráfico, uma para entrada e outra para saída. Então, olha que interessante. Ele já nos ensinou também uma possibilidade de criar um gráfico já com duas linhas. Uma que mostra a entrada e outra que mostra a saída. Vamos voltar lá então no Power BI e pegar aqui um gráfico de linhas. E ele falou para pegar o valor e colocar no eixo Y. Falou para pegar o tipo e colocar na legenda. E falou para pegar mês, nome e colocar no eixo X. Então olha só, um comparativo. Entrada versus saídas, entrada versus saídas.
Esse gráfico de linhas talvez fique legal aqui embaixo, né? Porque ele é um gráfico mais comprido. Então a gente pode puxar ele para o lado, descer ele aqui um pouquinho. E já vamos melhorar um pouco e ajustar já esses visuais, né? Deixar os cartõezinhos aqui em cima na tela. Esse daqui em cima aqui também. Esse gráfico compridão dá para deixar sem problemas ele aqui do lado. E este gráfico de linhas talvez aqui no cantinho. Ó. Depois a gente faz ajustes mais finos, né? Para deixar os visuais aí mais bonitos, digamos assim. Mas a princípio eu acho que uma configuração mais ou menos assim já está bem ok. Acredito que a gente tem espaço, pessoal, para fazer mais uma análise. Sim, dá para colocar um monte de análise no nosso dashboard. 1000 análises diferentes, mas aí vai ficando difícil de você ver e analisar. Talvez deixar aqui com 3 cartõezinhos, 3 gráficos, fica algo bem interessante. Mas se você quiser, você pode ir espremendo e colocando outros gráficos. 6. Distribuição de gastos por forma de pagamento. Entender qual meio de pagamento, então esse é o objetivo, Pix, cartão, boleto, etc. Concentra seus maiores desembolsos. Ele está falando para usar um gráfico de rosca ou gráfico de pizza. E aí, como é que a gente monta? Arraste para a coluna, forma de pagamento. Arraste a coluna, forma de pagamento, para o campo legenda. E o valor para o campo valores. E no painel filtro deste visual, coloque a coluna tipo e filtre por saída. Tá bom, vamos voltar lá no Power BI. Adicionar um gráfico de rosca, de pizza. Vou pegar aqui um gráfico de rosca. E nesse caso ele falou, já vamos usar o filtro tipo, coloca no filtro. E filtrar só o que é saída. Cuidado, tá, pessoal? Eu estou usando filtros neste visual. Não é filtros nesta página. Porque senão eu vou filtrar todo o dashboard. Eu não quero filtrar só o visualzinho, só o gráficozinho de rosca. Aí ele falou para pegar o valor, colocar no valor. E como legenda, ele falou para colocar a forma de pagamento. Clique, segura e arrasta, forma de pagamento dentro da legenda. Pronto. Agora a gente já consegue ter um gráfico de rosca detalhado. Ó, e assim entender o que está acontecendo, para onde está indo os valores. Então dá para ver que esse azul claro é o que mais tem gasto, que é o Pix. Então é a forma de pagamento mais utilizada. Bom, pessoal, acredito que a gente conseguiu fazer um dashboard bem interessante, utilizando a ajuda da inteligência artificial na questão das análises. Agora, pessoal, vamos tentar organizar um pouquinho melhor estes cartõezinhos aqui na tela, porque depois a gente pode até novamente usar a inteligência artificial para fazer um fundo bem bonito aqui para esse nosso dashboard. Então, minha ideia aqui é o seguinte, ó. Este primeiro cartãozinho dá para a gente fazer algumas configurações. Dá para a gente remover o que não vai ser usado, como exemplo. Essa tela de fundo, como você pode ver, ela tem também esse retângulo aqui interno, é onde mostra o número. Não gosto de nada disso, eu queria deixar algo mais simples. Então, eu vou fazer as seguintes configurações. Vou clicar no primeiro cartão. Aqui na opção Formate seu visual, eu vou em Geral e já vou adicionar aqui um título. Vamos lá, título eu vou colocar como sendo total de entradas. E vou colocar a fonte no tamanho 17, que é um pouco maior. Uma corzinha mais escura. E vamos ver como é que ficou, total de entradas. Melhorou, dá para ver melhor aqui esse visual. Agora, além disso, dá para a gente aplicar às vezes outros efeitos, remover o que a gente não quer, como exemplo. Remover esse soma de valor que fica aparecendo aqui, dar uma enxugada um pouco no número e etc. Aqui na direita, vamos em visual e então cartões. Vamos aqui, pessoal, em texto explicativo. Opa, desculpa. Texto explicativo e label, que é aquele soma de valor que fica aparecendo. Eu quero remover isso daqui. Pronto. Aí não tem mais aquela legenda aqui embaixo. Além disso, vamos melhorar um pouco esse número. Então aqui em geral, eu posso clicar em formato de dados. Eu quero soma de valor, beleza. E o formato pode ser uma moeda com 2 casas decimais. Pronto. Assim fica mais organizado, mais enxuto. Além disso, vamos remover esse pedaço de informação que fica aparecendo, né? Tá um bloquinho dentro do cartão. Então aqui em visual, a gente pode abrir layout de vários cartões. Layout, vamos deixar em bloco mesmo. Forma, vou deixar zerado. Preenchimento, vou deixar 0 isso daqui, pessoal. Gap, vamos deixar 0 também. Deixar sem bordas e tela de fundo, posso deixar sem tela de fundo também. Bom, é isso aí. Aqui em cartões, vamos ver se tem alguma coisa. Aplicar para todos, layout, forma. Ah, tem um detalhe. Forma do layout. Eu vou deixar como retângulo. Borda, vou deixar sem borda, tá, pessoal? Divisor, sem divisor. Tela de fundo, sem tela de fundo. Fica um visual bem mais simplificado.
Bom, então esse daqui ficou o layout do nosso primeiro cartão. Vou até puxar ele um pouquinho aqui para baixo, ó. Joga ele aqui um pouquinho para cima. Agora, como é que eu posso fazer para aplicar esse mesmo layout desse primeiro cartãozinho para os demais cartões que eu tenho? Eu posso clicar nesse primeiro cartãozinho. Deixa eu até puxar ele aqui um pouquinho para ficar um tamanho bom. Clico no pincel de formatação, clico no segundo cartão. Clico no pincel, clico no terceiro. Só que não ficou com o título, tá vendo? Então vamos colocar também um título para esse segundo cartão. Aqui em geral, no título, a gente coloca total de saídas. E para o terceiro, a gente clica e coloca ele como saldo final. Beleza. Então aqui a gente tem, né, pessoal? E parece que a formatação do número também não funcionou muito bem, hein? Então vamos lá, clica aqui nesse número. Em geral, a gente vai em formato de dados, formato moeda, com 2 casas decimais. E aqui é a mesma coisa para o outro. Eu quero usar uma moeda com 2 casas decimais. Pronto. E não se esqueça, né? Vamos deixar esses cartõezinhos com o mesmo tamanho do cartão anterior para ficar bem compatível e depois o fundo encaixar bem aqui no visual. Pessoal, agora para o gráfico a gente pode fazer as mesmas coisas. Podemos clicar aqui no visual, eixo X. Dá para remover os títulos, não gosto de deixar título, porque evita ficar aparecendo esses nomes desnecessários. Eu acho que não precisa. Tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, a gente remove os títulos. E agora aqui no geral, título, não se esqueça de colocar um título personalizado que você quiser. Como exemplo, entradas versus saídas. E mais aqui embaixo, a gente vai ter efeitos, tela de fundo. Eu vou deixar sem tela de fundo, sem fronteira, sem sombra, sem nada. Formatos de dados. Eu acho que do jeito que tá bom, dá para entender. Ícones de cabeçalho, enfim, posso deixar dessa forma. Agora, o que daria para a gente melhorar? A linha azul clara fica verde, porque é a entrada, e a linha azul escura fica vermelha, porque representa a saída. Aqui na direita, vamos lá em visual, e então linhas. Eu quero todas? Não, eu quero só a entrada. Vou colocar ela com a cor verde, mais cores, posso até fazer aqui um verde que eu quiser. Utilizar, pode ser um verde mais escuro. Pronto. E a linha, pessoal, acho que assim tá bom, largura, enfim. Uma opção interessante é que o estilo da linha dá pra gente deixar pontilhado, tracejado. O tipo de junção também dá pra alterar. E a linha, eu quero, ao invés de ser linear, eu quero deixar suave. Porque olha a diferença. Ela fica mais redondinha. Eu gosto desse estilo. Acredito que fique legal. E a linha azul escura, que é a saída, a gente troca e coloca ela numa cor vermelha. Porém, não tem um vermelho pronto aqui. Ou talvez esse fica bom. E vamos colocar também um tipo suave. Monótono, cardinalidade, enfim. Vamos deixar do padrão. Aí dá para comparar, ó. Entrada versus saídas. Eu vou fazer, pessoal, algumas configurações. Vou brincar bastante aqui nesse dashboard. Remover o que eu não vou usar, enfim. Daqui a pouquinho eu te mostro o resultado de como é que vai ficar isso daqui. Para a gente pedir a tela final para a inteligência artificial para colocar aqui de fundo para esse nosso dashboard no Power BI. Pronto, pessoal. Finalizei. Não fiz muitos ajustes, não. Deixei meio que o modelo padrão. E o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um print da tela. Se você usa o Windows, tem uma maneira bem fácil de tirar print da tela. Você vai apertar Windows Shift S. Você vai clicar, segurar e arrastar para poder tirar um print da tela. Agora você vai voltar lá na inteligência artificial. Eu aconselho você até mesmo abrir uma tela nova e você vai dar um Ctrl V aqui dentro do chat, Ctrl V, para colar esse print que você fez. E então você vai falar que você precisa de um fundo, background, depois eu te mostro como é que escreve, enfim, para você colocar neste dashboard que você fez no Power BI. Preciso de um fundo background para eu usar nesse dashboard que eu fiz no Power BI. Eu vou usar aqui, pessoal, a versão Pro e eu quero um fundo. Então eu quero gerar uma foto, uma imagem. Aqui no Gemini, a gente clica no botãozinho de mais e então vamos usar a opção do Nano Banana, que é criar uma imagem. Ele já até abre vários modelos que a gente pode usar, mas eu não vou escolher nenhuma. Vamos deixar o próprio Gemini escolher o layout, o modelo que ele vai utilizar. E vamos ver como é que vai ficar no final das contas, né? Opa, finalizou, pessoal, de carregar e... gostei, ficou legalzinho, hein? Vamos clicar aqui nessa foto para olhar melhor. E me diz aí, o layout que você conseguiu ficou mais bonito que o meu? Não sei, o meu ficou aqui uma cor amarela, com cinza. E aí, o seu, como é que ficou? Mas vamos lá, como é que eu faço para pegar esse layout agora e colocar ele dentro do Power BI? Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima dele e vou vir em salvar imagem. Ele vai abrir as pastas do seu computador, você pode colocar um nome aqui como foto de fundo, dar um salvar. Agora voltando aqui no Power BI,
a gente clica na tela vazia, tá, pessoal? A gente clica fora de qualquer coisa para não selecionar nada. E vamos na segunda opção, formatar sua página do relatório. E então, tela de fundo. Aqui no caso, eu quero selecionar uma tela de fundo, então eu vou clicar neste procurar. Ele vai abrir as pastas do meu computador, a gente pega a foto que salvamos e clicamos em abrir. Ué, não carregou nada? Espera aí. O Power BI, por padrão, ele fica carregando com transparência máxima e não dá para ver mesmo. Então diminui de 100 para 0. Pronto, agora dá para ver. Além disso, não encaixou muito bem, né? Ficou estranho. Então, ajuste de imagem eu vou deixar com o preencher. Agora ficou bem melhor. Só que tem alguns outros detalhes, pessoal. Olha esses cartõezinhos aqui. Não ficaram transparentes. Então vamos clicar no primeiro cartãozinho. E aqui do lado, em geral, por algum motivo não está transparente, né? Tela de fundo, remove. Opa, agora sim. Vamos fazer isso para todos, né? Tela de fundo, remove. Aqui também, tela de fundo, remove. Pronto, aí ficou bom, gostei, ó. Dá até para melhorar um pouco a posição. Deixa ele aqui mais para baixo, ó. Esse também aqui mais para baixo. E esse aqui também mais para baixo. Pronto, ficou bem legal. E esse gráfico de linhas, vamos puxar ele um pouco mais para dentro. O título ficou meio estranho, né? Então vamos remover o título do gráfico, porque já tem o título do próprio fundo. Gerar o título, remove. E esse gráfico aqui também, ó, remove. Pronto. E esse gráfico aqui de baixo também remove, não precisa. Beleza, pessoal, olha só. A gente finalizou aqui nosso dashboard com a ajuda da inteligência artificial. E aí, me diz, você gostou, ficou bom, não ficou? O interessante é que dá para a gente clicar no dashboard, totalmente dinâmico, interativo. Ó. A gente consegue escolher só uma informação específica que a gente quer ver e assim vai. Então, eu espero que esse vídeo realmente possa te ajudar bastante com ideias, sugestões de como fazer dashboards utilizando Power BI, utilizando inteligência artificial. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo, então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.